Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança. Esta semana vamos olhar para o estado da corrida eleitoral norte-americana, onde as sondagens dão um empate entre Kamala Harris e Donald Trump a menos de 2 semanas das eleições. Mas vamos também falar sobre 2 atos eleitorais em antigas repúblicas soviéticas. A Moldávia, que realizou eleições presidenciais e um referendo de adesão à União Europeia, e a Geórgia, onde vão decorrer legislativas no próximo fim de semana. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado, e estou, como habitualmente, à conversa com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e com o jornalista João Carlos Barradas. Vamos começar pela Moldávia. Nas eleições presidenciais, a atual presidente, Maia Sandu, não conseguiu ser reeleita imediatamente e que terá de enfrentar uma segunda volta que vai realizar-se a 4 de novembro. Grupări criminale, împreună cu forțe străine, ostile intereselor noastre, au atacat țara noastră cu zeci de milioane de euro, minciuni și propagandă, cu cele mai mizerabile mijloace pentru a duce cetățenii și țara noastră într-o zonă de incertitudine și instabilitate. Para além disso, os moldavos votaram também alterações à Constituição e um referendo de adesão à União Europeia, com o sim a ganhar por uma pequeníssima margem. Esta curta margem de 50,46% foi uma surpresa? Esperava-se que fosse maior? Esperava-se que fosse um bocadinho maior. Mas este problema da Moldávia é, no fundo, um problema em volta das fronteiras da União Europeia e que tipo de estrutura de segurança é que vamos ter naquela região. E, nesse sentido, são indissociáveis, aliás, das eleições que vão decorrer este fim de semana na Geórgia. Mas é uma margem muito curta de que estamos a falar. Eu tenho algumas dúvidas que a Moldávia possa ser integrada na União Europeia, por razões várias. Uma delas é esta, é claramente o país está dividido em relação a esta questão e, portanto, estando dividido, será muito difícil fazer as transformações, as reformas que poderão levar o país a entrar na União Europeia. Mas a outra razão é que parte do país está ocupado, quer dizer, está ocupado por tropas russas desde os anos 90, Transnistria. Estás a falar da questão da Transnistria? Estou, sim. E, portanto, quer dizer, quando se conjuga todos estes elementos, é uma adesão muito, muito, muito difícil. Por outro lado, a economia do país é sobretudo agrícola, mas uma agricultura ainda muito atrasada. Felizmente estamos a falar de um país que tem, acho que é 3,5 milhões de pessoas, portanto é um bocadinho maior do que a população de Lisboa. E, portanto, os fundos estruturais necessários, tudo isso não tem comparação, por exemplo, com a Ucrânia. E a outra questão que se coloca é muito interessante comparar o que a Rússia está a fazer tanto na Moldávia como na Geórgia e a forma como está a tentar impedir, de uma forma até bastante clara, impedir que o processo de integração, pelo menos as conversações, o caminho, o sentido de integração, a Rússia está a tentar travá-lo de forma muito simples. E esse é um bom gancho, porque o Vasco estava a referir há pouco que este resultado reflete uma divisão no eleitorado. É uma divisão real ou é uma divisão que está também inflacionada por esta interferência russa, uma vez que existem acusações de compras de votos? A Presidente referiu, julgo, que houve a compra de 300 mil votos por parte, indiciando uma interferência de Moscovo nas eleições. A questão é que o país está mesmo dividido e que as interferências e as tentativas de obter votos ou comprar votos vêm dos dois lados.
não só por aquilo que é o incentivo que dá a União Europeia com as promessas do que poderá vir a ser o sucesso de um processo de adesão até ao final da década, como aquilo que são os incentivos e a alegada compra de votos por parte da Rússia nesta eleição. O país está mesmo dividido entre aquilo que são as zonas rurais e aquilo que são os escassos centros urbanos, a começar pela capital Chisinau. Porque o que existe de facto é um país que, por um lado, tem uma relação muito especial com a Roménia. Ele integrou os principados romenos no passado, foi parte da Roménia, foi depois absorvido pela União Soviética. Tem uma história muito complexa que se liga não só com a Roménia, mas com outros vizinhos, como é o caso da Ucrânia. Tem a questão do território que escapa ao controle do poder central, com a tal faixa da Transnistria, que é essencialmente uma espécie de estado pirata de contrabandos, e que está sob controle militar soviético na real. Eu diria quase que soviético, porque tudo aquilo, o Vasco já lá esteve, tudo aquilo é a União Soviética em estado de conservação. Só que é um museu vivo. É um museu, como aliás não é o único naquilo que os russos chamam o estrangeiro próprio. Quando se vai ao Tajiquistão, anda-se um país da Ásia Central dilacerado por uma tenebrosa guerra civil depois da queda da União Soviética, de que pouco se fala e que tem muito a ver com aquilo que foi o destino do Afeganistão. Vai-se à capital, e a capital é uma espécie de mausoléu soviético. Porquê soviético ou russo? Porque há aqui uma imbricação das elites que se foram sucedendo. E neste caso, o caso da Moldova é também significativo, porque há toda uma nova, digamos, aquilo que nós ao Ocidente chamamos classe empresarial, que na prática corresponde àquilo que eram as antigas burocracias de partido-Estado e que se foram reproduzindo hoje em dia numa situação que tem muitas semelhanças com o que se passou na Ucrânia, com o que se passa na Geórgia. Nós temos um milionário que neste momento se encontra refugiado na Rússia, que financia aquilo que é a oposição mais direta à presidente Maia Sandu. Maia Sandu, que teve um péssimo resultado na eleição presidencial que se realizou na mesma altura do referendo, ao ser convocado. 40%, era que aquilo que é pensava-se que a maioria esmagadora do eleitorado que apoiava a integração na Europa, a consagrar na Constituição, que iria apoiar a Presidente na tentativa de recondução para um segundo mandato. Isso falhou, ela conseguiu 46% dos votos. O seu adversário mais direto conseguiu, Alexander Stoyanoglu, conseguiu 26%, e agora nesta segunda volta o resultado até está um bocado em balanço. Portanto, existe de facto uma divisão real no país. Os moldovos, como outros países, a situação aí também tem semelhanças com a Ucrânia antes da invasão em larga escala de 2022. Tem uma parte muito significativa da sua população imigrada em países da Europa Ocidental. É a população mais jovem, é a população mais apetrechada do ponto de vista intelectual e do ponto de vista profissional. Nós temos imensos moldovos aqui em Portugal, são um exemplo claro disso, e é precisamente esse eleitorado no estrangeiro que faz virar um pouco a balança neste referendo europeu. E, portanto, esta situação nós não a podemos ver com os olhos de um lado estão os bons que pretendem o acesso à Europa. Em muitos aspectos os moldovos têm já uma série de prerrogativas de mobilidade na União Europeia, de acesso profissional aos mercados da União Europeia, que convém a uma parte dessa elite mais ocidentalizada. A outra sabe perfeitamente que o mercado cativo russo
isso e o risco de a guerra na Ucrânia continuar a alastrar e a correr mal do ponto de vista do poder de Kiev e poder vir a gerar uma situação de maior instabilidade no país, os leva a serem muito permissivos em relação àquilo que são as ideias de Moscou, do chamado do roi de regard, ou daquilo que os diplomatas gostam de dizer isso em francês, e que na prática é uma esfera de influência, ou seja, é um direito de veto em relação a algumas opções de segurança, designadamente a ver com a NATO, ou opções de fundo de integração num bloco económico e social e com orientação política diferente, como é o caso da União Europeia. Moscou insiste nisso, tem isso e tem esse peso na Moldova como tem na Geórgia. E o Vasco também já fez esta relação com a Geórgia, onde vão ocorrer agora as primeiras eleições desde a invasão da Ucrânia e também desde que o país recebeu o estatuto de candidato à União Europeia. O partido no poder, o Sonho Georgiano, parece estar a liderar as sondagens, mas depois de receber este estatuto de candidato à União Europeia foi adotada a polémica lei da interferência externa e a lei anti-LGBTQI. O que é que está realmente aqui em jogo nestas eleições? Há quem as classificam como as mais importantes desde a independência. Em parte foi a invasão da Ucrânia que alterou tudo, quer dizer, não só para a Moldávia, como estávamos agora a falar, porque isto é uma das grandes razões, mas também para a Geórgia e também para a Arménia. Portanto, nós muitas vezes não temos essa sensação. Eu acho que a guerra na Ucrânia, quer dizer, não afetou só esta parte da União Europeia, não é? Teve uma influência tremenda nestes países do estrangeiro próprio, das ex-repúblicas soviéticas. Quer dizer, a política na Geórgia é uma coisa muito bizantina, não é? Quer dizer, extremamente complexa, que envolve clãs e lealdades familiares e coisas assim do género. Mas o que está a acontecer neste momento, há uma coisa curiosa. Quando se vai à capital, à Geórgia, à capital Tbilisi, há bandeiras da União Europeia por todo lado, quer dizer, que até parece que é um país já da União Europeia, e isto já há muitos anos que há uma grande adesão, acho que as sondagens indicam que é uma coisa tipo 80% dos georgianos querem entrar na União Europeia. O problema é que a Rússia não quer, não é? E a Rússia, convém recordar quem nos ouve que a Rússia, na prática, controla 20% sensivelmente do território georgiano, que é a Ossécia do Sul e a Abcásia. Na realidade, quer dizer, eu acho que quando se olha para a Geórgia, deve-se começar em 2003, 2004, que foi quando houve uma revolução colorida, a Revolução das Rosas, e depois um tipo interessante, o Michael Saakashvili, provavelmente estou a pronunciar isso mal, foi eleito presidente. E começou em rota de colisão com a Rússia. Muita gente diz que ele provocou os russos que invadiram a Ossécia do Sul. Bem, porquê é que isto é relevante? Porque o principal partido da oposição identificado com este senhor, que é um movimento de unidade nacional, acho que talvez seja assim a tradução, quer dizer, ainda é impopular, é um partido que gera divisões e, portanto, a oposição fragmentou-se. Por conseguinte, não é, este partido, o Sonho Georgiano, está no poder há 12 anos. E tudo indica que ganhará as eleições, resta saber se depois consegue fazer uma maioria num parlamento muito fragmentado, até porque estas eleições serão realizadas com um novo sistema eleitoral proporcional. Isto é, quer dizer, a situação caótica da política interna. O que é que tem acontecido nos últimos anos é que, quer dizer, este partido, a cúpula, eu digo este partido, a cúpula, porque controlam o Parlamento, mas a Presidente, a senhora, é pró-Ocidente. Bom, mas o que é que tem acontecido é que
tem tomado um conjunto de medidas que na prática têm constituído uma erosão da democracia frágil que existia no país. E portanto a Rússia tem cada vez mais influência, passou-se um conjunto de leis sobre ONGs que foram inspiradas pela Rússia, e na realidade estas eleições agora são, e assim que estão a ser apresentadas, como uma escolha entre a Europa e a Rússia. Isto é uma escolha difícil em qualquer circunstância, dada a proximidade da Geórgia à Rússia, as relações económicas, mas também dado os erros da União Europeia, não é? Porque quando foi a invasão de 2008, russa da Geórgia em 2008, isso vem na sequência de uma decisão, uma pseudo-decisão por parte da NATO de fazer um convite à Geórgia para entrar, que depois nunca se consumou, etc. Este tilt, esta aproximação da Geórgia à Rússia nos últimos anos é também um fracasso da União Europeia. Quer dizer, a União Europeia ou não soube, ou fez tudo mal, não sei exatamente, mas a União Europeia de facto não conseguiu criar aqui um caminho que pudesse levar a Geórgia para, já não digo se libertar da influência de Moscou, mas pelo menos para ter alguma autonomia. Concordas, João, que este fracasso, neste ponto de vista, deste que terá sido um fracasso da União Europeia, uma falha da União Europeia que levou a esta reaproximação da Geórgia? É apenas um dos fatores, porque o que é essencial é a maneira como se reconstituíram, vamos usar a linguagem marxista-leninista, que faz sentido aqui nestes sentidos, como se reconstituíram as classes sociais e as relações de poder nestes países na sequência da desagregação da União Soviética. E se nós formos a ver como estas novas elites empresariais, nesta transição brusca porque foi de facto muito rápida, para um capitalismo que por um lado tem características de monopólio muito acentuadas, dado o poder que foi passando de clãs para clãs e de grupos para grupos dos antigos partidos de Estado soviético, é evidente no caso da Geórgia, como foi evidente no caso da Ucrânia e como é evidente no caso da Moldova. Na Geórgia nós temos um homem que é o senhor daquilo tudo, que é Bidzina Ianashvili. Ele é não só a maior fortuna da Geórgia, como é o maior obstáculo àquilo que tu possas chamar uma economia capitalista de mercado que esteja assente num Estado de Direito segundo os princípios que regem as regras de conconcorrência e de pluralismo político. Ele já foi primeiro-ministro, mas já não é. Sim, mas controla a partir dos bastidores. É totalmente irrelevante. No caso da Moldova, nós temos Ilan Shor, que ainda não é o dono daquilo tudo, mas que gostaria de vir a ser o dono daquilo tudo, porque é de facto a maior fortuna do país e que está, neste momento, exilado. Pelo menos está transferido para a Rússia. Portanto, estes mecanismos são sempre muito parecidos nestes Estados, nestes pequenos Estados. No caso de Estados de maior dimensão, como era a Ucrânia, o processo foi um bocado diferente, porque nós tivemos diversas cliques regionais no centro do país, no leste do país, apoiadas no domínio de certo tipo de indústrias, como por exemplo o alumínio, o que não lhes permitia controlarem tudo, o sistema financeiro, aquilo que era o essencial das áreas de manufatura ou das produções agrícolas e dos circuitos de exportação e por aí fora. Nestes países mais pequenos, como é o caso da Geórgia, como é o caso da Moldova, isso acontece. Ou seja, aparecem um determinado tipo de pessoas que, apoiando-se num dos poderes regionais, que é, neste caso, na Rússia, tentam prolongar aquilo que é a sua apetência e efetiva capacidade de ser o poder político também do país. E isto é o principal obstáculo que existe à integração europeia. E isto é um processo que a União Europeia não consegue controlar a partir de fora, porque o que isto implica é uma série de, numa primeira fase, de acordos comerciais que permitam desmantelar um pouco, ou pouco a pouco, estes mecanismos monopolistas económicos que existem.
Ora, isso é extremamente difícil de fazer sem ter um apoio político direto. E estes cliques mantêm-se no poder. Quando, por exemplo, na Geórgia, em maio, foi adotada a lei sobre os agentes estrangeiros, que na prática serve para, seguindo o modelo russo, serve para controlar o máximo possível as ONGs e órgãos de comunicação social que não estão submissos ao poder. Ou quando é adaptada mais tarde uma lei sobre os diferentes grupos sexuais, denominados LGBTI, etc., em que isso serve para firmar uma aliança com os setores mais conservadores da Igreja Ortodoxa na Geórgia. Estamos a falar de tal componente política ou ideológica que é essencial para a manutenção deste controle económico. Portanto, as eleições são sempre as eleições históricas, são sempre as eleições decisivas, a opção é sempre a Rússia ou a Europa. Na verdade, a Rússia e a Europa são apenas o padrão daquilo que é a forma de domínio e de controle económico e político nestes Estados pequenos, que são Estados que são tendencialmente Estados satélite de grande potência próxima, neste caso da Rússia, independentemente do facto de eles terem uma história de reinos independentes que é milenar, como é o caso da Geórgia. Das eleições em pequenos Estados, passamos para o outro lado do Atlântico, para os Estados Unidos, onde a campanha eleitoral continua imprevisível, com as sondagens a darem os dois candidatos praticamente empatados a menos de 2 semanas das eleições. Ambos estão a focar agora a sua atenção nos 7 swing states que serão decisivos para a vitória. Do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Yes, I do. And I also believe that the people who know him best on this subject should be trusted. Is she on drugs? I don't know. I have no idea. Bom, se neste momento tivesses que apostar num vencedor, qual seria? Trump. Porquê? Por várias razões. Primeiro, é verdade que as sondagens, pelo menos as nacionais, em alguns destes swing states, indicam um empate, mas a dinâmica das últimas semanas é no sentido de votar em Trump. E não... Quer dizer, o melhor exemplo disto talvez seja o estado de Nevada, que era o estado onde os democratas tinham a maior probabilidade de ganhar, e as sondagens mais recentes o que mostram é que há uma grande transferência de votos para Trump. Isto está a acontecer também nos outros estados, na Geórgia, na Carolina do Norte e sobretudo no estado de Pensilvânia. Agora, vamos ver se Trump evita cometer aqueles erros e aquelas coisas nestes últimos dias, mas de uma forma geral acho que a dinâmica vai no sentido de Trump, e vai no sentido de uma votação de Trump por 2 razões essenciais. Primeira é a inacreditável incompetência da campanha de Kamala Harris e da própria candidata. Quer dizer, Kamala Harris... recorda-te que quando foi nomeada e quando se fez a convenção para oficializar a nomeação, tentou surfar um bocadinho uma onda, não é, muito positiva, de felicidade, de joy, não sei o quê, mas que na prática era destituído de qualquer conteúdo político. Isso tornou-se impossível de sustentar, e nas últimas 2-3 semanas, e sobretudo desde que Kamala Harris fez a entrevista no Fox News, tem-se exigido respostas claras e concretas políticas. As políticas que ela oferece basicamente é tentar comprar faixas do eleitorado, não é? Ofereceu $20 mil. $20 e depois aos afro-americanos, e depois verificou-se que isso é inconstitucional. Agora fez a mesma coisa em relação aos latinos. Portanto, não há ali uma visão, uma ideia do país. Há um saldo, não é? Quer dizer, e isso é curto. E as próprias prestações da candidata são tão confusas que não inspiram de facto confiança. Eu acho que isso é uma das razões.
A outra razão é que os temas que preocupam o eleitorado, o custo de vida, a fronteira, a imigração, são temas de Trump. Quer dizer, e são temas de Trump já há algum tempo, não é de agora, não é dos últimos meses. E Kamala Harris não consegue descolar enfim, da administração, de que fez parte, mas não consegue descolar, mas ao mesmo tempo promete um novo princípio, um virar de página, mas depois não explica como. Portanto, há aqui um conjunto de contradições que fazem com que a campanha não seja, simplesmente, não seja credível, não está a convencer, quer dizer, convence os democratas, mas isso até o Rato Mickey faria, ou até Joe Biden faria. Mas ela não tem as vantagens de Biden. Biden tinha muitas vantagens junto dos sindicatos, da classe média, baixa, dos operários, que estão, de uma forma geral, que é uma generalização, mas que estão a identificar-se ou identificam-se com a campanha de Trump. Portanto, de tudo isto, eu creio que a dinâmica favorece Trump, mas também é evidente que nos próximos dias haverá uma campanha suja, uma campanha negra, como aliás já começa a verificar. Quer dizer, há um artigo na revista The Atlantic, não é, que saiu ontem, que atribui um conjunto de coisas a Trump que, por exemplo, alegadamente Trump ofereceu-se para pagar um funeral de um marino que morreu, que era mexicano ou latino, mexicano, e de acordo com este artigo, quando chegou a conta, que era $60,000 para o enterro, Trump terá dito, mas custa $60,000 para enterrar um blip mexicano, não é? Quer dizer, se isto fosse verdade, era uma coisa, quer dizer, até para os padrões de Trump, não é? Que nós já, enfim, aceitamos muita coisa, mas até para esses padrões, dentro desses padrões, seria uma coisa perfeitamente obscena. O repórter da Atlantic fez isto, que já, enfim, é um artista nestas coisas, quer dizer, publicou isto, não é? Ora, a família, incluindo a irmã do soldado morto, já veio desmentir tudo isto, diz que não é verdade, nunca aconteceu. No Twitter, no X, publicou um tweet a dizer que naquele dia em que saiu a entrevista tinha acabado de votar antecipadamente, não é? Tinha acabado de votar no Trump. Portanto, isto, quer dizer, este tipo de campanha, quer dizer, a revista Atlântica, houve uma altura em que eu gostava e lia, até assinava a revista Atlântica, agora transformou-se mais numa destas coisas de desinformação, uma coisa horrível, não é? Não. As únicas coisas que prestam são os artigos do Robert Kaplan. Mas isto é apenas um exemplo de uma campanha que já não tem nada para dizer, só a única coisa que resta a Kamala dizer, que é o que ela anda a dizer nos últimos dias, é que Trump é um fascista, é um ditador, é isto, é aquilo, mas que é um discurso que já não cola, porque já se disse tanto mal de Trump e já se disse tudo o que havia para dizer, que é muito difícil, eu acho, inverter esta tendência daquele senhor que foi ao McDonald's, que acho que foi uma coisa de gênio. Concordas, João, que esta tendência das últimas semanas aponta para um crescimento de Trump? Se considerarmos aquilo que é um mercado de apostas, e não estou a falar da manipulação por grandes investidores norte-americanos ou estrangeiros no mercado de apostas, mas pela aposta de dimensão média e dimensão pequena, há uma tendência para o Trump. Nas sondagens, há alguns condados, sobretudo na Pensilvânia, que vão ser decisivos para a votação nesse estado, em que Kamala Harris está em sérios apuros. Há uma desorientação notória na campanha da candidata democrata em relação a como concentrar-se em nichos eleitorais, daí que tenha vindo a fazer promessas muito compartimentadas para diversos nichos
nichos do eleitorado e, sobretudo, nota-se duas dificuldades. Ela não consegue penetrar com a mesma facilidade com que o seu antecessor Biden conseguia junto daquilo que é o eleitorado sindicalizado que votou democrata nas últimas eleições. Ela tem grande dificuldade nessa área. Ela está a ter grande dificuldade também, inclusivamente em estados como a Geórgia, que são fundamentais nesta eleição, entre o eleitorado negro masculino, sobretudo de menores rendimentos e com menores qualificações profissionais e educacionais. Portanto, neste sentido, a campanha está a correr com maior dificuldade do lado de Kamala Harris do que do lado de Trump. Daí que Kamala Harris tenha pegado frequentemente nos últimos dias no tema, que foi o tema inicial da campanha de Biden, de que Trump é um perigo para a democracia, de que Trump é uma emanação fascista e um perigo fascista, como foi afirmado nos últimos dias. E tudo isto deriva de uma questão de fundo, não só política, de divisão entre aquilo que são as políticas propostas pelos dois grandes partidos, mas pelo facto de Trump ser, para o bem e para o mal, uma marca estabelecida no mercado há muito tempo, e de Kamala Harris ter arrancado uma campanha muito tarde, não consegue estabelecer qual é a sua imagem e tem o problema de como é que ela se demarca de uma administração da qual ela própria faz parte. Sendo que tudo isto vai se complicar de uma maneira imprevisível nos próximos dias, em função do êxito, do fracasso, da amplitude e das consequências e reações imediatas ao ataque israelita ao Irão. Em que, por um lado, digamos que a machadada final que possa ser dada na candidatura de Kamala Harris poderá ser dada por Benjamin Netanyahu. E isto é uma verdade, é uma ironia profunda, porque isto põe em causa tudo o que é a campanha da candidata democrata. Ela, em conclusão, ela arrancou tarde e más horas, com extrema dificuldade em afirmar uma imagem própria, porque isso implicava demarcar-se de uma forma ativa, decisiva em determinados temas, daquilo que é a administração da qual ela fez parte. Portanto, a eleição está ainda muito renhida, há uma ligeira tendência em algumas situações que parece apontar parece favorecer Trump, mas muito menos do que aquilo que são os imprevisíveis de acusações e revelações. A surpresa de outubro praticamente acabou, não só porque as eleições já estão a decorrer através do voto por correspondência, do voto antecipado, mas sobretudo porque o mês está a acabar. O mês está a acabar e está a acabar com a relógio de contagem decrescente para aquilo que é uma irrupção política cuja amplitude nós não sabemos no Médio Oriente, e apesar de o estrangeiro não ser um tema que mobilize eleitorado e que faça deslocar eleitorado indeciso nestas eleições, há um tema que mexe em estados que, para desgraça dos democratas, podem levar à derrota de Kamala Harris, sobretudo no Michigan, onde o eleitorado árabe, a julgar pelos e nós não nos esquecer que este eleitorado árabe é árabe islâmico e árabe cristão, não é? Nós temos tendência a pensar que o árabe nos Estados Unidos é um muçulmano com o kifi que anda a gritar Palestina, do rio até ao mar e por aí fora. Não é nada disso. É um eleitorado bastante heterogéneo, do ponto de vista social e do ponto de vista até confessional, e que não tem nenhuma apetência especial por movimentos islamitas como é o caso do Hamas ou como é o caso do Hezbollah. Mas esse eleitorado reage naturalmente mal àquilo que é uma difícil, se não uma impossível gestão de uma crise por parte da administração em Washington em relação ao apoio que dá a Israel. Portanto, a eleição está ainda aberta. Tem esta incógnita do que é que vai acontecer em função do ataque israelita ao Irão, e
não é possível de momento dizer para que lado vai pender a balança, mas a aflição do lado europeu e de muitos aliados dos Estados Unidos é cada vez mais acentuada, como se vê, por exemplo, nisto que o Vasco deve querer falar agora, não é? Não queria dizer que tu és muito generoso em relação a Kamala Harris, quer dizer, não é só... Não, estou só a sublinhar que quem tem a impossibilidade de criar uma imagem diferente contra o Trump, que está mais que estabelecido, toda a gente sabe o que é Trump. Certo, mas vamos lá ver. A campanha está a correr mal porque ela é má. Quer dizer, é uma má candidata, pelo menos não revela que tenha qualquer coisa que seja na cabeça. Quer dizer, é um vazio total. Tem alguma coisa mais, digamos, na cabeça do que Trump, propriamente dito. Não é difícil. Não é verdade, não é verdade. Porque tu tens Trump tem sido muito consistente. É os temas fortes, sim, é martelar. Uma campanha é martelar temas. E ela não consegue martelar temas. Calma, João. Quer dizer, vais ter de render à inevitabilidade, mas quer dizer, ela é uma má candidata. Havia no Partido Democrata pessoas muito melhores. Quer dizer, aqui o problema foi que quando Biden se tornou inviável depois do debate, rapidamente mobilizaram-se em volta da senhora porque não havia tempo para, de facto, fazer aqui um processo. E os democratas tiveram a infelicidade de ter esta senhora ali, à mão. Porque a senhora foi escolhida para ser vice-presidente, não por ser uma grande política, que nunca o foi, não por ser uma pensadora original em termos de policy, que nunca o foi, mas porque era de cor. Quer dizer, é necessário recordar isto, não é? Que Joe Biden, quando escolheu uma vice-presidente, disse que tinha de ser obrigatoriamente de cor e foi buscar o que tinha à mão. E mulher. E, portanto, esta senhora, quer dizer, é o princípio de Peter, não é? Esta senhora, de facto, nunca devia sequer ter sido vice-presidente. Não, o Partido Democrático é que nunca deveria ter apoiado uma recandidatura de Biden. O erro matricial nesta eleição do Partido Democrático é este. Mas tudo bem, vamos dar ao mesmo. Quer dizer, é uma péssima candidata e isso foi possível esconder durante praticamente 2 meses, aliás, com a conivência da comunicação social, que não a interrogava, que fazia aquelas coisas da felicidade e da View e aqueles programas americanos. Quer dizer, agora, não é? No momento em que as pessoas começam seriamente a ter de decidir e estão já a votar, como tu dizes, e bem, em vários estados, percebe-se a fraqueza da candidata. Portanto, a campanha só pode ser má, contraditória, estas coisas todas, porque a candidata é péssima. Não é tanto ser péssima, ela não consegue martelar, eu insisto na expressão martelar, 2, 3 temas de campanha. Nós que estamos de fora, se nos perguntarem, defina em 3 temas Trump, o que é que ele quer? O que é que ele diz? Vou correr com tudo o que é ilegal, vou tornar a América grande outra vez, vou sair do acordo do país. Pronto, toda a gente sabe o que é que Trump vai fazer e vou pôr os nossos aliados na ordem, porque ou pagam ou não há nada para ninguém. Exatamente. Quando se vai falar de Kamala Harris, quais são os 3 grandes temas de Kamala Harris? Sobre a imigração, enfim, e tal, prosseguir as políticas e não sei o quê. Sobre a economia, os resultados económicos são muito bons, até, mas ela não consegue superar a percepção de que os anos foram muito difíceis durante a fase inicial da administração Biden. Se formos falar daquilo que são as alianças, vamos manter essencialmente a mesma linha. E em relação à China, como Israel, é que é? como dizias, Israel, como é que é? Israel mantemos ou seja, com ela não se consegue identificar 2, 3 ideias fortes em que ela insiste, martelo, é isto. Com Trump, gosto ou não, existem estas 3 ideias. Dito isto, ainda não está claro se Trump vai conseguir ganhar esta eleição. Sabes porquê que eu acho que vai? Porque
há um voto envergonhado, quer dizer, as pessoas não gostam, não sei, que vão votar Trump e depois votam. Não sei se isso está a aparecer nas sondagens repetidas em estados como a Pensilvânia. Eu tenho uma certa dúvida. Esse efeito vai acontecer. Em 2016, sim. Agora, 8 em 2016 e em 2020. Mas estes anos todos depois já toda a gente sabe o que é Trump, o que é que ele representa, e as pessoas não, mas estão dispostas a votar. No sentido em que as pessoas não admitem às pessoas que fazem as sondagens que vão votar Trump. É um bocado como que em Portugal as pessoas não admitem que votam no Chega e no Ventura e depois acabam por votar. Que vê-se cada vez com mais frequência, inclusivamente em órgãos, estou a falar dos grandes órgãos de comunicação social, maioritariamente afetos ao Partido Democrático, ou anti-Trump, se quisermos pôr de outra maneira, muita preocupação em recolherem depoimentos de pessoas que afirmam abertamente: eu conheço os defeitos de Trump, mas vou votar Trump. É cada vez mais frequente isto. Começa a ser difícil ignorar a realidade por parte da comunicação social. Aliás, saiu uma sondagem do Gallup esta semana, não é? Em que diz que a desconfiança em relação à comunicação social tradicional nunca esteve tão alta. 80% dos americanos já não acreditam. Isso é um pouco mais complexo. Vamos passar, temos mesmo que passar agora às sugestões para esta semana. Voltaremos ao tema provavelmente no próximo programa, que será o último antes das eleições. Sugestões. Eu tenho esta música. É um tema triste porque ocorreu a morte esta semana num consultório numa clínica na Suíça de um grande nome da cultura brasileira, António Cícero. António Cícero levou a cabo um processo de suicídio assistido. Ele sofria de Alzheimer. E ele era uma figura muito interessante da cultura brasileira e que tinha uma ligação forte a Portugal. Ele nasceu em 1945 no Rio de Janeiro e é conhecido em 3 facetas: como poeta, como filósofo. Ele é ele faz parte de uma notável escola de filósofos brasileiros. 2 dos seus livros de ensaios filosóficos, aliás, foram editados em Portugal: O Mundo desde o Fim e Finalidades sem Fim, foram editados por uma editora já desaparecida há quase, e ele era também um autor de letras de grandes sucessos da música popular brasileira. Esta música que acabamos de ouvir é cantada pela sua irmã Maria Lima, e isto levou a uma consagração que no Brasil é levada muito a sério, que foi ser eleito como imortal para a Academia Brasileira de Letras em 2017. Portanto, António Cícero, que desaparecido esta semana, tem esta vertente que não é muito comum, mas que é relevante. Foi um poeta importante na literatura brasileira, com a vertente de criador de letras para grandes êxitos da música popular. Foi um investigador na área de filosofia e na área do ensaio de veras importante. Ele teve sempre uma ligação forte a Portugal, participando em muitos congressos aqui em Portugal, quer de filosofia, quer daqueles grandes encontros que houve de investigadores sobre a obra de Fernando Pessoa, e apesar de não ser um nome conhecido por cá do grande público, é de certo uma daquelas figuras marcantes da cultura brasileira que se apaga. Vasco? Eu vou recomendar um livro que já recomendei há um mês ou 2, mas vou recomendá-lo novamente porque saiu a versão portuguesa. Mas queria começar, em jeito de introdução a este livro, que havia eu ia dizer historiador, mas isso é generoso, havia um sujeito fraudulento que negava o Holocausto e publicava livros e dizia-se historiador, que era uma pessoa chamada David Irving. E ele, no ano 2000, iniciou um processo de difamação porque alguém lhe chamou negador do Holocausto, iniciou contra a Penguin Books, iniciou um processo, como eu dizia, de difamação na Grã-Bretanha, e perdeu.
E a partir daí, nunca ninguém, as poucas pessoas que o levavam a sério também já não podiam invocar o seu nome e os seus, entre aspas, estudos. Não é? Uma das pessoas que foi absolutamente central nesse processo é um historiador, chamado Richard Evans, que quer dizer, ele aliás escreveu um outro livro sobre o processo, mas cujo conhecimento histórico, cuja credibilidade enterrou o David Irving. Bom, isto para dizer o quê? Que o Richard Evans é o autor deste livro que eu hoje quero recomendar, e na versão portuguesa, na versão inglesa chama-se Hitler's People, na versão portuguesa chama-se Os Cúmplices de Hitler, os Rostos do Terceiro Reich. O livro é muito, eu acho que é um dos melhores livros para termos uma noção do que foi a experiência nazi, porque as primeiras 100 páginas são um ensaio sobre Hitler, mas depois o resto do livro, as 300 páginas que seguem, são mini-biografias inclusivamente de gente normal, de gente que ocupou cargos de liderança, o governador da Polónia ocupada, do governo geral, o Hans Frank. Portanto, é um livro, estou muito satisfeito, é publicado pela Almedina, muito satisfeito que este livro tenha sido publicado, porque é uma coisa acessível, não é? E pessoaliza aquela experiência que eu continuo a considerar uma das duas experiências marcantes, absolutamente essenciais do século XX. Obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui. Nas bancas está a mais recente edição da Sábado, que tem a capa uma investigação sobre os almoços do atual ministro Miguel Pinto Luz, quando era vice-presidente da Câmara de Cascais, e que foram pagos pela Câmara enquanto ele desenvolvia atividade política pessoal. Como habitualmente, pode ouvir-nos nas plataformas de podcast, no site da Sábado e no canal do YouTube da Sábado. Obrigado por estar desse lado. Até para a semana. Conselho de Segurança.